Na Austrália, com as peras de forbidden fruit nos supermercados, os produtores em dificuldades estão puxando árvores. Em Portugal, a falta de moradia aumentou 78% em 4 anos, há mais de 10 mil, incluindo homens, mulheres, jovens, idosos, estrangeiros, famílias inteiras. Na Austrália, empresas privadas interrompem os pagamentos de bem-estar. Os funcionários doentes continuarão a adquirir férias pagas durante a ausência, os empregadores preocupados, acredito em estudos, no trabalho, não na renda universal, diz Emmanuel Macron responde aos jovens, que o desafiam em Paris. A compensação do CEO da Microsoft, Nadella, cai para 48 milhões de dólares americanos. Relatório de inteligência dos Estados Unidos da América alegando interferência eleitoral da Rússia compartilhada com 100 países, enquanto a Rússia trabalha para minar a confiança do eleitor em todo o mundo. O que acerta o Putin revine de discriminação étnica contra os potenciais atletas olímpicos da Rússia. O Serviço de Segurança da Ucrânia expõe o esquema de peculato em larga escala de ajuda externa. Os soldados russos estão recebendo drogas pesadas entregues em suas trincheiras na Ucrânia para escapar do tédio, diz o relatório. Sais de banho, overdoses e mulas de drogas. Há prevalência de abuso de substâncias entre soldados russos na linha de frente. O FBI cobra 6, por supostamente executar negócios de 30 milhões de dólares americanos em transmissão de negócios usando criptografia. Binance retoma transferências de euro, através de novos parceiros fiduciários. Canadá firme de plantão, para duas soluções estaduais para Israel, palestinos. Enquanto a guerra do Israel-Hamas se levanta, os israelenses agora podem viajar para nós por 90 dias sem obter um visto. A segurança egípcia dispersa manifestações em apoio à Palestina na Praça Tahrir, e prisão de dezenas. A Índia tornando a vida inacreditavelmente difícil, por milhões, ordenando diplomatas, diz Trudeau, os Estados Unidos da América e o Reino Unido ocupam-se do Canadá, em disputa com a Índia sobre diplomatas. O homem multou 50 mil dólares americanos em Vermont, por importar ilegalmente as esculturas inuit feitas de dentes de baleia de esperma, o Orostusk. O Canadá tem menos empreendedores hoje do que há 20 anos, um em cada 4 canadenses ainda lutando para sobreviver, Statcan. Vendas de varejo baixas em 66,1 bilhões de dólares americanos em agosto, diz o Statistics Canada. A segunda temporada de Yellowstone para ser exibida na CBS após o sucesso das classificações da primeira execução de transmissão. Zachary Quinto Led, drama médico Dr. Loveland's Series Ordem na NBC. A Disney retorna à marca de esportes da Fox e o Sports Channel deixou o Brasil para sempre após 12 anos. Eventos da semana do Grammy Latino programados para avançar, apesar do cancelamento do MTV Mas. A estreia do Green Day no som da American Dream is Killing Me. O povo antigado é uma praga como o corpo de comida da ONU minimizou o papel da agricultura nas mudanças climáticas. Israel destrói túneis subterrâneos na faixa de Gaza e mata o engenheiro do Hamas que desenvolveu armas. Máximo de 50 mortos no bombardeio do Hospital Gaza, diz o European Intel Report. Intel francês diz que nenhum sinal de Gaza Blast foi greve israelense. A empresa de Kerala suspendeu o fornecimento uniforme para a polícia israelense, citando motivos morais. IDF, os colonos supostamente vinculam, tira, batem, queima, urinam em 3 palestinos na Cisjordânia. A tortura do Hamas confirmada como o Instituto Forense Israelense identifica vítimas. Cuidado com a mentira que Israel tenta dar ao mundo, diz o embaixador palestino no México. Biden diz que o Hamas atacou Israel, em parte para interromper um acordo histórico com a Arábia Saudita. Incidente envolvendo um navio de guerra dos Estados Unidos da América interceptando mísseis perto do Iêmen, durou 9 horas. Os Estados Unidos da América apoiam Israel por causa da riqueza judaica, afirma o apresentador da BBC. A BBC recebe 1.500 reclamações sobre a cobertura do Israel-Hamas, dividida metade de cada lado.
A BBC admite que estava errado relatar que Israel atingiu o Hospital Gaza. O governo aprova os regulamentos de emergência que podem abrir caminho para o fechamento dos escritórios da Al Jazeera, para revelar os locais das tropas da IDF. As principais empresas da Arábia Saudita para expandir investimentos no Vietnã e promessas do Vietnã para proteger os direitos e interesses legais e legítimos das empresas estrangeiras. Adição de valor local em smartphones Made in India, sobe 16% em 2023. Os decretos do Tribunal Social Federal Alemão, a cirurgia de reatribuição de género para pessoas não binárias, atualmente não é coberta pelo seguro de saúde. Por lei, a juventude de Saskatchewan, com menos de 16 anos, agora precisa de consentimento dos pais antes de mudar de pronomes na escola. Recorde inundações no Mar Báltico, milhões de danos, esperados. Os rios da Amazon caem para os níveis mais baixos em 121 anos em meio a uma seca severa. No Brasil, Lula-vetos, marco temporal, turismo e uso de pesticidas em terras indígenas. Lula assina um decreto que cria uma medida para desencorajar as importações de leite. O ministro da Justiça belga anuncia sua renúncia, reconhece má conduta individual monumental, após ataque em Bruxelas. O homem acusado de planejar ataques terroristas no Hospital Leeds, admite possuir bomba de panela de pressão. Prisão por 3 dos 4 presos em uma operação antiterrorista em Madrid, Granada e Barcelona. Grau de ameaça terrorista em Portugal, sobe de moderado para significativo. O projeto de jogo da Web3 supostamente contratou atores para posar como executivos a escande saída de 1,6 milhão de dólares americanos. Os sites de apostas em blockchain fazem parceria com os maiores nomes do suporte para aumentar o perfil da criptografia. Tether publicará dados de reserva em tempo real em 2024. Grupo de extrema-direita, o Combate 18 Ultras foi financiado com a ID France. Charlie Hebdo acusou de racismo e antissemitismo pela LFI após um desenho de Daniel Obono. Manifestantes irritados forçam o rei e a rainha holandeses a sair do Museu da Escravidão da Cidade do Cabo durante a visita do Estado. Charles Michel da UE para garantir o Egito de apoio, para lidar com os gazans em fuga. A passagem de fronteira de Rafah é aberta, permitindo apenas 20 caminhões de ajuda em Gaza. O Parlamento Europeu pede que o Hamas seja eliminado, pede a liberação de reféns. O novo plano da United Airlines para embarque da classe econômica, revelado como assentos de janela primeiro, os assentos do corredor duram. Coleções semanais de resíduos de alimentos, para lançar na Inglaterra até 2026. O advogado profissional de Trump Kenneth Chesebro se declara culpado, no caso eleitoral da Geórgia. O juiz ameaça aprisionar Trump, por violar a ordem de mordaça no julgamento de fraude de Nova York. Juiz multas Donald Trump $5.000 americanos depois que o funcionário do tribunal pós-malignado é encontrado no site da campanha. O juiz dos Estados Unidos da América declara a proibição de armas de assalto da Califórnia. Nigel Farage, do Reino Unido, diz: serei líder conservador até 2026. Congresso dos Estados Unidos da América, os republicanos da Câmara abandonam a Jordânia pelo presidente, após perda secreta de votação. Mitt Romney diz que não tem um lar no Partido Republicano. A criança que os leites não são regulamentados e desnecessários, diz um grande grupo de pediatra. Quase 6 em cada 10 coreanos associam tipo sanguíneo à personalidade. Adolescentes ingleses atravessando o país de Gales e a Escócia, para obter Botox. A Tyson Foods, um dos maiores produtores de carne, está investindo em proteínas de insetos. O Museu Britânico está digitalizando toda a sua coleção em resposta a roubos recentes. A família de Silvio Berlusconi quer queimar sem valor 25.000 coleções de arte eróticas. A SAGAFTRA esclarece as regras do traje de Halloween depois que Ryan Reynolds zomba. Atores impressionantes disseram para não se vestir como personagens de cinema para o Halloween. A Amazon diz aos gerentes que agora podem demitir funcionários que não entram no escritório 3 vezes por semana.
Elon Musk confirma 2 novos níveis pagos por assinatura em X, com isso em anúncios. ISPs lançar desafios legais contra a nova lei de bloqueio de IPTV da IPTV. Um possível papel geral da transferência horizontal de genes disponíveis, nos mecanismos moleculares da manipulação do hospedeiro, bem como na evolução do genoma dos parasitas manipulativos. CDC relata doenças de areia que se espalham por todos os Estados Unidos da América. A infecção SARS-CoV-2 se correlaciona com a deterioração da hiperplasia prostática benigna masculina. A reação de Maillard, uma reação química entre aminoácidos e açúcares, também ocorre em todas as células, de procariontes a eucariotos, formando produtos finais avançados de glicação com efeitos tóxicos. Em crianças entre 3 e 5 anos, 4 perfis alimentares emergirão: comer ávido, comer evitado, comer felizes e comer típico. Diabetes pode envelhecer os olhos por 30 anos, encontra estudo de proteínas. Pessoas com psicopatia pronunciada e sadismo são mais difíceis de assustar. Alprazolam 11, Xanax XR, efeito nos dados publicados comparando dados FDA, é 42% maior. Modelos de idiomas grandes, ChatGPT, Bard propagar medicamentos baseados em raça. FCC GRM Links, Wi-Fi Superfast Tethering para fones de ouvido AR e VR. TSMC, NOS Node 3nm comparável à tecnologia de 1,8nm da Intel. A Vanguard vende participação na joint venture com a Formiga da China. A Pfizer opta a aprovação da UE para comprar o Seagen por 43 bilhões de dólares americanos. O EDA de BOJ diz que a necessidade de gerenciamento de riscos das taxas está aumentando. O Banco do Canadá provavelmente fez as taxas de elevação para cortar em meados de 2024, dizem economistas. Moody's mantém a nota de dívida da França. A Alemanha ainda negocia o gás russo, pois o cancelamento custa 10 bilhões de euros. Ministro da Justiça polonês quer que o Tribunal Constitucional bloqueie a proibição da UE em carros a gasolina e diesel. A surpresa do PIB da China em parte devido a revisões, dizem os economistas. A Indonésia para buscar a ajuda da China para desenvolver renováveis no Fórum de Cinto e Estrada. Navio chinês é o foco da investigação sobre o oleoduto danificado, diz a Finlândia. Os ganhos do American Express Q3 vêm sem estimativas, impulsionadas pelos gastos dos consumidores mais jovens. O presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos da América, Powell, sugere que os rendimentos de títulos crescentes podem significar aumentos de fim de taxa. Pierre Poilievre, do Canadá, pede a Chrystia Freeland a rejeitar a aquisição proposta de RBC do HSBC Canadá. O regulador bancário do Canadá diz que os credores precisarão manter mais capital à medida que os saldos das hipotecas crescem. Os revendedores da Mercedes que lutam para vender VF, reclamar, as EQS não são aspiracionais o suficiente. Mazda CX-70 chegará aos Estados Unidos da América em 2024. Soaring SUV Sales na Irlanda prompt de chamadas do Green Party for Action. Com Killers of the Flower Moon, a Apple sinaliza a grande aposta nos cinemas. Martin Scorsese afirma que a improvisação interminável de Leonardo DiCaprio incomodou seu co-estrela de Cooperados na Lua da Flor Robert De Niro. Babu não queria falar. A Associação de Jogos da Índia apresenta o ator Danny Trejo com o prêmio em G2E Vegas. Várias equipes da NHL já lutam contra a participação. Boschler bate, ventos em rajadas para liderar os Ozu Championship. O ex-spinner do Mumbai Iqbal Abdullah se aposenta em 33, 4 vezes o campeão da NBA, Andre Iguodala se aposenta após 19 temporadas. A origem azul de Bezos vê a terceira partida executiva em meio à reestruturação. Os astronautas Artemis I da NASA podem usar trajes espaciais de campo elétrico para combater a pó de poeira lunar irritante. A equipe da Voyager da NASA concentra-se em patches de software, propulsores. Os astrônomos detectam, misteriosos 8 bilhões de anos, a explosão enérgica.
O Windows 11 trouxe por criptografia padrão, diminui os excessos 10 até 45%. O Oregon remove o domínio da escrita, leitura e matemática dos requisitos de graduação do ensino médio. O Sindicato dos Estudantes de Cardiff proíbe chinos e camisas azuis após a violência. Príncipe da Vila Tcheca desculpe por esmagar abóboras. A Malásia tem uma crise completa de diabetes alimentada por açúcar, reivindica especialistas em saúde. Utilizado para a agricultura francesa, o fosfato causa um desastre de saúde na Tunísia. Lesões graves no parto de pinças, a vácuo inaceitavelmente alto no Canadá, mostra que pesquisa mostra. Moses Forward, Alejandro Papo Gomes proibiu por 2 anos, depois de falhar no teste de doping com o Sevilha. A Liga de Futebol A Liga da Espanha recebeu dinheiro iraniano, através da chinesa Shell Company, criada com passaporte dominicano comprado. O Bayern do FC e o Nusayr Masraoui se opõem fortemente à transferência do conflito do Oriente Médio e sua violência para a Alemanha, que está comprometida com a paz. Ódio e violência de qualquer tipo não têm lugar na cultura política da Alemanha. O Instagram pede desculpas por adicionar terrorista a alguns perfis de usuário palestinos. Contas verificadas nos CIS de Musk espalha 74% da desinformação da guerra do Israel-Hamas. Greta Thunberg posta exclui o post de Palestina Livre após a reação: eu não estava completamente consciente. Israel ordena que os palestinos evacuem pessoas do hospital Al-Quds em Gaza Strip. O comboio de ajuda humanitária começa a atravessar a faixa de Gaza do Egito. O chefe de defesa de Israel diz que a incursão no solo de Gaza é a segunda, no plano de guerra Trifast. Judith e Natalie Rana, Hamas libera 2 reféns nos Estados Unidos da América, mãe americana, filha reunida com família, em resposta aos esforços do Qatar, razões humanitárias.